Olá, você, amante do futebol da capital catarinense, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Clássico Debate na Urban TV. Nosso episódio de hoje, número 58, para a gente trazer o nosso palpitômetro. Daqui a pouco você vai ver aí quais são os palpites para a Série A, Série B e Série C dos membros do Clássico em Debate e também comentar aí, quase que ao vivo, fazendo o famoso react do que está acontecendo entre Avaí e Atlético Paranaense com um gol sensacional, que é daqueles gols para passar 38 vezes para a gente entender o que aconteceu no gol do Atlético Paranaense. Terminou o primeiro tempo, durante nossa gravação, a gente está gravando, como você bem sabe, quinta-feira, para trazer para você sexta-feira aqui na Urban TV. Então a gente vai trazer a informação também nesse jogo em tempo real para aí os amantes do futebol da capital catarinense. Na nossa mesa de hoje, a gente vai ter aqui o Luan Silva, que está ali, tá sofrendo, está num momento difícil depois desse primeiro tempo, mas deu boas risadas também, porque não tem como não rir. Também tem olha só, vejam bem, meus amigos, a nova câmera de Henrique Santos, que maravilha! Também vai estar conosco hoje, e o Henrique Moresco também já está conosco aqui para a gente conversar um pouquinho sobre futebol. Tem também um jogador novo do Figueirense, que o Moresco também vai trazer informação, que acabou de chegar nessa quinta-feira, chegou durante a semana mais jogadores, está chegando bastante gente, e a gente sempre dá uma lapidada no elenco para entender como o Figueirense está jogando. Será que jogou bem contra o Novo Horizontino? Vamos comentar também sobre o Alvinegro na estreia, também o Avaí que também estreou perdendo para o Curitiba. Tudo isso aqui no Clássico Debate 58 que começa agora, já dando meu boa noite inicial. A Luan Silva, seja muito bem-vindo. Boa noite, Alan. Boa noite aos dois Henriques. Mais um programa de React, né? Já é o terceiro que a gente está fazendo com a Avaí no mesmo esquema. Estão querendo derrubar a gente, né? Marcando o jogo na quinta-feira às 7 da noite, coincidindo no horário com o Clássico Debate. Jogo de Copa do Brasil, hoje contra o Atlético Paranaense, um gol espetacular do Atlético, um gol digno de Puskás. Realmente, eu acho, é difícil tu achar quem falhou mais ali, né? Lembra Gol de a Pebolim. torcida... Exatamente, a torcida lembra de um gol contra o Boa Esporte do Avaí. Eu acho que esse aí não entra naquele patamar, mas tá bem ranqueado assim, nesses gols de estilo da ressacada que a gente tá acostumado. Infelizmente não foi pro Avaí, né? Semana passada comentamos o título estadual e no sábado o Avaí acabou perdendo lá em Curitiba com um time bem desfalcado, com apenas 3 jogadores do time titular. Vamos falar um pouquinho dessa estreia ali, um jogo bem difícil. Agora o Avaí estava equilibrando o jogo, mas tomou o primeiro gol do Atlético. Vamos falar um pouquinho dessa semana. E os meus palpites, né? Então, se você olhar meus palpites, quase 100% de chance de não dar aquilo ali que eu falei, tá? Só pra vocês ficarem ligados. É bom para não palpitar igual. Henrique Santos, uma boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Clássico Debate. Boa noite, Alan. Boa noite aos amigos da Urban TV. Boa noite ao pessoal do Clássico Debate. Mais uma satisfação estar aqui para a gente comentar um pouquinho sobre a estreia do Figueirense, uma estreia bem ruim, com uma entrevista também ruim do Jorginho. O Jorginho que, para mim, na minha opinião, trocou os pés pelas mãos, não fez a coisa certa, enfim, mas agora a expectativa também para o jogo desse sábado à tarde, que o Figueirense volta depois de longos anos depois, acho que em 99 foi a última vez que o Figueirense jogou pela Série C do Campeonato Brasileiro no estádio Orlando Scarpelli. Infelizmente não terá público, mas será uma atração. O Figueirense voltando à sua casa aí com reforços, com jogadores. Vamos ver qual cara que vai ter o Figueirense para essa sua estreia em casa na Série C. E para fechar nossa mesa, Henrique Moresco, uma boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Clássico Debate 58. Boa noite, Alan. Boa noite, Luan. Boa noite, Henrique, também, meu xará. Eu acho que a gente tem hoje aí bastante o que comentar sobre o Figueirense, como o Henrique pontuou, sobre a estreia, que eu concordo com ele. Não foi lá essas coisas. E acho que a gente também tem para trazer mais reforços, né, do Figueirense, mais caras novas, e não sei se eu trago isso com otimismo, porque a gente começa a ver aquilo que eu e o Henrique Santos comentamos em outros programas. O time começa a ficar inchado em algumas posições. E claro que isso é uma coisa que eu já pontuar no detalhe, mas isso é uma coisa que me preocupa bastante, considerando que o calendário da Série C é um calendário de 18 jogos na temporada regular, mais a parte depois de... Não é 38 de uma Série B, né? Ou Série A. Exatamente. E a gente falava muito sobre isso, sobre os 33 jogadores, né? Aquele famoso quase 3 por posições seria o ideal. Parece que já está passando um pouquinho disso, vamos comentar um pouquinho mais no nosso Momento Figueirense no segundo bloco do programa.
Para o primeiro bloco do programa, momento Avaí aqui com o Luan, para a gente conversar um pouquinho primeiro sobre aí o pós-catarinense. A gente teve o jogo do Avaí contra o Curitiba. Vamos supor assim que não é nada espetacular uma vitória, né, do Curitiba, perder para o Curitiba lá fora de casa. Não é nada assim, terra arrasada, ainda mais com o time indo bastante, como a gente pode dizer, aquela ressaca de título, né? A vontade não estava lá muito grande. Vamos jogar aqui, deu. Vamos deixar para a segunda rodada. Como é que foi o teu sentimento com esse jogo de estreia? Verdade, verdade, Henrique. Tem vários fatores, né? Curitiba é um time de muita tradição na Série B, principalmente, é bicampeão, se eu não me engano, é bicampeão da Série B e campeão da Série A em 85, inclusive em 2010, né? Um grande título do Curitiba, eu torci bastante nesse ano pro Curitiba, e vocês vão lembrar por quê. E realmente, o resultado não é nada absurdo, assim, né? Apesar do Curitiba ter ficado em nono no Campeonato Paranaense, né? Não foi das melhores campanhas, mas tem algumas boas peças. O time tem um treinador ali que chegou no final da temporada, que mudou um pouquinho, treinou, ficou uns 15 dias parado treinando. Então já era um jogo difícil para o Avaí, e realmente o Avaí com aquela ressaca de título e como já adiantamos, 8 jogadores do time reserva, né? O Claudinei falou, né? O que deu a entender que seria para poupar para o jogo contra o Atlético, na semana Atletiba, que a gente tava brincando, né? Mas o Claudinei falou que se não poupasse os atletas, os jogadores teriam lesões mais sérias, lesões, né? Então foi por isso que ele falou que evitou de botar alguns jogadores. Eu acho que só o Giovani, que revezou com o Lourenço, o Júnior Dutra e o Gladson, que acabou atuando. Um dos pontos que a gente falou sobre o time do Avaí foi o Claudinei não ter rodado muito o elenco, né? O Avaí ficou ali, por causa do caso do Ercílio Luz ali, ficou 17, eu acho que 13, 17 dias, não lembro exatamente, dias parado. Foram 17 E dias. 17, né? E voltou, fez 3 jogos na sequência e os jogadores já ficaram todos estourados, assim, né? Então foi uma coisa meio estranha, assim. Só que a idade, intensidade dos jogos, foram 3 jogos de mata-mata, jogos bem brigados. E é isso, pouco tempo de intervalo de jogos. Então, realmente, não foi um resultado horrível, assim, mas o Avaí se descaracterizou muito. Essa foi a preocupação, assim, né? Logicamente, com 8 reservas, a defesa, assim, engraçado, né, que semana passada a gente estava falando sobre a zaga do Avaí, o Avaí começou com a zaga reserva, o Alan Costa e o Rafael Pereira, e entrou o Arthur, que até o Henrique lembrou durante o nosso programa, o Henrique Santos, ele entrou, né, um jogador que tinha feito um jogo 15 minutos contra o Metropolitano e entrou contra o Curitiba no Couto Pereira, que vamos combinar que é um dos grandes desafios da Série B, né? Jogar com o Vasco em São Januário, jogar, né, com o Botafogo lá, jogar com o Cruzeiro fora, o Curitiba no Couto Pereira também é um dos grandes desafios. E o Wesley começando a titular, que a torcida realmente não entende por quê. Por um outro lado, ele botou o Vinícius Leite, botou o Renato, que todo mundo pede. O Vinícius Leite, 2 jogos já entrou, já não tá fazendo muita coisa, mas, né, entrou como titular. Renato também entrou. O Júnior Dutra só domina a bola de canela. Tomara que ele queime minha língua, que ele faça 3 gols hoje ali, pra avisar você, tá? Eu tô vendo aqui na diagonal, se eu virar o rosto assim, é porque eu tô vendo o resultado do Avaí. Então, do jogo em si é bom para botar um pouco o pé no chão, né? A gente estava empolgado, eu coloco também nessa parte da empolgação, mas é bom para a gente colocar o pé no chão. Mas o jogo do Avaí aqui, já entrando um pouquinho, o jogo que o Avaí está fazendo agora aqui contra o Atlético está interessante. Se o Avaí conseguir repetir isso na Série B, será um bom sinal. Mas precisa ter elenco, precisa dar rodagem para os atletas, né? Atletas de qualidade, melhores escolhas ali também, então isso tem que se moldar ao longo da competição. Logicamente que não pode deixar para tá lá em 15º, vai querer recuperar o processo, não dá, né? Mas tem que ficar, tem um tempinho ali para entender reforços também, que a gente já falou que é importante. Então, eu acredito que vai estar no caminho, vamos ver como é que vai ser. A gente tem imagens do primeiro gol do Avaí, que aconteceu agora há pouco no primeiro tempo. Vou botar na tela rapidamente para vocês. Deixa eu só tirar aqui o banner. Para vocês verem, de fato, a total confusão que aconteceu. Olha só o primeiro gol. Vamos lá, então. Tá aí o primeiro gol, tem vários erros aí para ser pontuados. Então vou até botar de novo, não consigo botar em loop, então vou botar algumas vezes. Começa com o goleiro Gladson, presta atenção. Ó, Fala, fazer a conta. 3, 2, 1.
para novamente pedirem a contratação de um goleiro para o Avaí. E se for contratar, eu acho que o Avaí deveria ter outras prioridades. A gente já falou também faz tempo aqui que o Romulo está voltando, mas eu vi questões legais, parece que ele só pode jogar a partir de julho ou agosto, enfim, que é quando abre a janela de transferências e tal. Mas e aí voltam as cornetas, as trombetas aí pedindo um novo goleiro para o Avaí. Fala-se no Renan, fala de jogadores que já foram, Vladimir, jogadores que já passaram por aqui, como se o maior problema do Avaí fosse o goleiro. Eu acredito aí que a gente está faltando um pouquinho daquele conhecimento e espero, sinceramente, que o Avaí, não como torcedor, óbvio que eu não sou torcedor, mas não caia nessa esparrela de inchar grupo, inchar elenco, como a gente está comentando aí no Figueirense, como o Maurício comentou ainda há pouco, e aí acabe trazendo um goleiro, trazendo jogadores só por pressão da torcida, sabe? Aí a gente volta naquela questão financeira, naquela questão de orçamento, naquela questão de arrumar a casa, e aí a gente vê, ano passado o Avaí trouxe o Adrian, ano passado o Avaí trouxe o Rio, jogadores isso, rodados, experientes e tal, e está sofrendo aí na Justiça do Trabalho, somando os dois, dá 3 milhões de reais. O Avaí daqui a pouco traz um goleiro, enche o elenco, já tem 4, 5 goleiros, aí para suprir uma necessidade da corneta havaiana aí nas redes sociais, na mídia, e muito bem que a gente sabe quem são as pessoas também. Cheguei a ouvir, pessoal, principalmente o Luan, que é o torcedor do Avaí, cheguei a ouvir no domingo, se fosse para escolher uma contratação, uma só, o Avaí só tem dinheiro para uma contratação, qual jogador que seria? Um camisa 9, um camisa 10? Não, um goleiro. Aí, eu vi também. O mesmo Gladson que salvou o Avaí contra a Chapecoense na final. E assim, se tu pegares o lance foi bizarro, tu passasse ainda pouco, é capaz de repetir. O lateral falhou, o zagueiro falhou, o Alan Costa falhou, todo mundo falhou, sabe? E aí a culpa vai recair sobre o Gladson, tenho certeza absoluta. Daqui a pouco, agora está no intervalo, nós estamos gravando o programa agora na quinta-feira à noite, só para situar o nosso espectador. Daqui a pouco está no intervalo, quando acabar o jogo ali pelas 9 horas da noite, a gente sabe que o bombardeio vai ser grande em cima do goleiro do Avaí, principalmente se perder, como está perdendo. Vamos mostrar de novo o gol. Vou mostrar de novo, a gente já comenta novamente. Então, a primeira atenção, né, a falha pontual do goleiro Gladson quando ele se joga a bola dentro da pequena área. Na sequência, a bola vai sobrar para uma bicicleta do jogador do Atlético Paranaense, que erra também. Então, a bola ainda continua ali pingando dentro da área. E aí o Getúlio chuta em cima do jogador do Atlético. E aí a bola vai em direção do gol do Avaí. E aí, para terminar ainda um lance bem bizarro, o Alan Costa não consegue se movimentar. Fiquem atentos como na movimentação lateral do Alan Costa, que é inexistente nesse lance. A câmera de trás do gol é melhor aí. Infelizmente eu não tenho esse primor. Vamos lá, toca aí. Olha lá, o Gladson, aí a bola eu tô vendo em 2 lugares agora. Aí, ó, que beleza. Que momento maravilhoso. Esse aí. Dois detalhes ali, né? Fale. Que olha bolada, né? Tá ali a bola alçada na área. Agora estão ouvindo? Deu uma cortada, né? Sim. Deu uma cortada. Agora pode falar. É um lance de bola parada, cruzada na área, e o time tá totalmente desorganizado depois do primeiro toque. É basicamente isso, né? Tu vê ali, como é que um cara consegue virar uma bicicleta dentro da área e não tem ninguém ali pra escorar, pra tentar enfrentar? Se o cara consegue virar uma bicicleta dentro da área depois do lance de bola parada, ele vai fazer qualquer coisa, né? Toda vez que passa o Alan Costa, eu não consigo não rir, cara. Não, é bem bizarro, realmente. Só pra complementar, dá uma travadinha ali, o Henrique Moresco. O lance tem 2 detalhes ali, que o Getúlio, ele chega pra chutar pra frente e ele chuta alto. Só que bem na hora o Renato Kaiser pula também, estoura nas costas do jogador, assim, ele chuta muito alto. E deu exatamente no jogador. E também o Alan Costa ali não tem como, ele parece que tropeça. Ficou em dúvida se é de cabeça, se é de perna, de ombro. Não, ele deve ter 1,90 m e poucos, a bola vem aqui e ele levanta o pé, tipo... Não... Isso que eu gosto do Alan Costa, até eu ia comentar, eu tava vendo o jogo, lembrando para comentar que o ponto positivo dele, né, sobre o Betão, é porque ele ajuda muito na bola aérea.
ofensivamente, ele já participou de uns 2, 3 gols do Avaí, marcou gols, ajudou e tudo. Aí ele vai e me faz um troço desse, cara. Difícil. Sobre o goleiro também, o Henrique, eu acho que assim, para vir mais um goleiro para ficar o Frigério, o Gladson e o André no banco, não vale a pena. Se sair principalmente tá o Frigério, né? Eu acho que ele tá até no banco hoje. Posso até conferir aqui, eu acho que ele tá no banco. Não. No final do estadual ele tava machucado. Não, mas eu acho que hoje ele já tá no banco. Agora, então, assim, e para trazer atleta por trazer, foi o que a gente falou semana passada. Né? A torcida vai sempre ao Renan. Cara, o Renan. O Frigério já tem mais de seus 30 anos, né, Luan? Já. Não é nenhuma aposta, né? O Gladson eu sei que tem 38, mas o Frigério também. E aí teria que ver duas questões, né? A questão, vai dispensar o Frigério. Quanto é que vai custar? Quanto é que é rescisão? Enfim, algum clube aí teria interesse em contratar o Frigério para uma Série C, para uma Série D? Então, são outras situações, que aí tu coloca mais um, vai ficar 5, 6 goleiros, sendo 2 da base, que não vão atuar nunca, porque aí o reserva passaria a ser o Gladson, no caso, tal. Mas a gente sabe como é que funciona o futebol, né? Se o Avaí perde mais uma, perde mais outra, o negócio a pressão já aumenta, né? Mas, enfim, vamos esperar. Eu acredito que não é, até financeiramente, não seja o momento de ficar mexendo nos cofres. E tem outra situação, né, Luan? Que a gente pode comentar também. A janela do exterior para a vinda de jogadores está fechada. Pode trazer jogadores que estavam no exterior, que não tem mais contrato, que aí viriam de graça, enfim. Mas um jogador que está jogando, vindo por empréstimo, ou fazer uma negociação, não é o caso, acho que alguém não vai comprar ninguém, mas enfim, uma negociação com alguém do exterior, o Avaí nenhum outro time brasileiro poderia fazer, né? Porque aí a janela está fechada, abre só agora em agosto, se não me engano, julho, agosto. Eu acho que para fazer a contratação tem que ser um cara mais... Sim, lógico que toda contratação é uma aposta, né? Só que tem que ser o cara para vir para ser titular do time. Não, por exemplo, alguém trouxe... Desce do avião, bota a camisa 1 e vai jogar. Como, por exemplo, veio o Rubinho umas 2 temporadas atrás. O Rubinho, que é irmão do Zé Elias, eu acho, volante, que era reserva do Buffon. Legal, ele tem, acho que 20 anos de Juventus e tem, sei lá, 5 jogos. Tava na Juventus, sim, mas era reserva, né? Então, e veio e não jogou 2 jogos, assim, no ano. É isso que eu falo, todas as contratações do Avaí, logicamente, vai observou um bom atacante no estadual ali de 22 anos. Eu acho uma aposta ok, mas a maioria das contratações tem que ser o cara para vir e para ser titular, não o cara que tá encostado num time da Série A, que não joga 3 anos e que tem 2 gols na carreira, entendeu? Então, o Frigério, só para complementar, ele tá no banco hoje, tá? Tá no banco, com o André. Ele e o André estão no banco. E aposta por aposta, joga com o pessoal da base, né? Senão o pessoal da base não vai jogar nunca, né? O Avaí tem um sub-23. O Avaí tem um sub-23 ainda, além das categorias de base, tem um sub-23. Não, e o sub-20 acabou de ser eliminado na semifinal da Copa do Brasil, né? Tem jogo de volta ainda, né? Mas... Não, tudo bem. Sério. Sim. Eu acho que já teve a volta, acho. Eu acho que já teve a volta. Acho que já teve a volta. Mas dá uma olhadinha. Mas assim, é um time que é bom também, que tem bons valores, que já tem que começar a ser analisado. E eu acho que assim, os times da nossa região não podem esperar. A volta é no sábado, 12h45. Não foi sábado passado. Eu achei que tinha sido sábado passado. Que horário bom. Não, o jogo de ida foi no domingo. O jogo de ida foi 2-0 pro Botafogo, o jogo de volta é agora nesse sábado, 12h45. Não é ruim o horário, não. Geralmente é para atender a televisão, TV? Não sei se vai ter transmissão, se vai ter transmissão por streaming, mas também nós estamos quase no inverno. Deve estar um solzinho bom, então 1h da tarde é um horário tranquilo para jogar bola. Equivale a, 7 horas da noite, quando é verão, tem horário de verão. Acho que calor não vai estar, é até melhor do que jogar 6 horas da tarde. Não, isso concordo. Bate o vento sul ali, complica. E tem uma questão muito interessante também, relacionada à idade, que a gente não pode mais esperar aqui na nossa região para botar o cara para jogar já com 20 anos. Com 17 anos já tem que estar em campo, cara. Não tem muita essa questão de idade. A gente vê o Santos, o cara entrando com 16, o Fluminense com 16 e jogando de titular, não tá nem aí com idade. Se joga bola, até o Flamengo e o Palmeiras, que são os 2 principais times do Brasil, os 2 principais times que contratam, que investem, botam jogadores da base para jogar. O Palmeiras foi campeão da Libertadores com o Danilo, o Gabriel Menino, com esse pessoal da casa. O Gabriel Menino agora que deve estar fazendo 20 anos, né? Eu acho que é por aí. O Flamengo 19 ou 20. O João Gomes. Quanto tempo que a gente fala dele já? Tem anos?
É isso aí. Se não botar a base para jogar, não vai nunca. Assim, lógico que a gente não tem como comparar, mas ano passado a base do Flamengo segurou uma bronca enorme ali, né? Descobriram o Moura, tinha o Natan, bom zagueiro, o João Gomes, o próprio João Gomes também, que entra todo jogo. O melhor time do Brasil tem um da base que entra todo jogo, é engraçado, mas o Avaí não pode fazer isso. Curiosamente, do Avaí, a maioria dos jogadores que quando eles sobem já tá quase estourando a idade ali da base. 22, 23. A grande maioria sobe porque não tem mais como jogar o sub-20 e sub-23. Já sobe com idade que ou tu vai pro profissional ou tu vai para outro clube. Não tem muito problema. É difícil aparecer uma promessa para jogar no time titular, tanto do Avaí quanto do Figueirense, com 16 anos, com 17 anos. Do Avaí eu lembro algum tempo não existe por aqui. Do o Figueirense tinha o Davi Kuhn, né? Davi Kuhn, que foi 16 anos agora, e foi feita uma negociação com o RB Brasil, até na época eu achei que era o RB Bragantino, não, mas Bragantino, o RB Brasil, né? Que é o outro time. E ele foi lá para o interior de São Paulo para ver se dá negócio, se vinga, e o Figueirense ganha um dinheirinho, mas eles são 16 anos também. O próprio Arthur, acho que ele tem 18 ou 19, ou 20, no máximo, alguma coisa assim. A gente estava falando de jogadores de base, são jogadores, não jogou, não deu muito certo no profissional, mas usa para fazer dinheiro, para vender. O Figueirense chegou no ano passado, vendeu o Brunetti e perdeu o Guilherme e o Nicolas, por 2 jogadores da base também, que foram utilizados como moeda de troca para o Figueirense ganhar um troquinho. Tem agora o Brunetti era bom jogador, a gente até pedia. Tem até eu sempre chamo de Otávio, mas acho que não é Otávio. O que jogou agora jogou agora na zaga com o Edson Henrique também, na estreia do Figueirense. Outro tem jogador aí da base. 19 anos, nasceu em 2002. 19 anos, então? Meu Deus, 2002 tem 19 anos. Pois verdade. É, né, cara? Ô, Luan, agora a gente tá no segundo tempo de jogo nesse momento, né? Transcorrendo o segundo tempo de jogo. Quando sair o gol, o Luan vai estar de olho lá. Se sair o gol ainda dentro do nosso programa, ele vai prontamente nos falar, tanto de um lado quanto do outro, para informar durante aqui, para a gente inclusive comentar ainda sobre esse jogo durante o programa. Mas a gente, virando a página de novo para a Série B, agora não tem mais essa questão. Claro, vai jogar final de semana novamente pela Série B, mas agora o time titular já tem que jogar, né? Não dá mais de ficar mesclando com reserva, porque daqui a pouco começa a perder ponto e pode prejudicar lá na frente. Não, até porque assim, né? Tem esse jogo da Copa do Brasil na semana que vem. Não sei o que vai acontecer, né? É um jogo, principalmente com uma derrota em casa, torna-se ainda mais difícil a tarefa da classificação. Teria que vencer no Arena da Baixada, que é pior ainda, né? O time do Atlético, se ele já é bom fora de casa, na Arena da Baixada com grama sintética e tudo, e só o próprio estádio por si só já dificulta bastante a tarefa do Avaí. E realmente, o time tem que começar a voltar para aquele padrão que tinha, né? Apesar de mexendo uma peça ou outra, eu acredito que é uma boa solução, principalmente para não ter aquele time, só aquele time que joga, se mudar uma peça, o time já se perde, né? Mas tem que focar na Série B. Até o pessoal tava falando que tem os dois lados, né? Porque a Copa do Brasil dá dinheiro. Realmente, a Copa do Brasil tem muitas premiações. Eu acho que gira na casa de 2.700.000 reais nessa fase. Só que a cota de Série A é maior, né? A cota de Série A, aí a curto prazo tu ganha na Copa do Brasil. Pra te ganhar uma cota de Série A na Copa do Brasil tem que ser campeão. Quase impossível pro time daqui. E subir, tu vai ganhar uma cota ali, não sei, de 30, 40, 50 milhões de reais. Então, tem os dois lados, logicamente. A Copa do Brasil é um pouco mais curta, né? Mas tem que focar na Série B, não adianta. E uma Série B bem doida, né? Agora, né? Oi? Vai depender do resultado do jogo de agora também, Exatamente. Né? Exatamente, mais 2 gols Atlético ali já acaba. Terminar vivo numa situação, senão... O Betão não tá fora. O Betão eram 15 dias, né? Então, passou uma semana. Então, tudo bem, jogo final de semana são 10 dias, até não dá tempo de recuperar. Diz que o Alemão foi pro sacrifício hoje. O Rafael Pereira também sofreu uma pancada. Então, a gente vai ver basicamente como é que vai ser o time do Avaí. Aí, também, não saber mais de ti, né, Luan? Eu, sinceramente, não pouparia e acredito que o Claudinei não poupe, até para não sofrer mais críticas, né? Porque o encanto, o amor ali da final do estadual, do título, já acabou. O Avaí ganhou... que o Avaí ganhou o estadual na quarta-feira de tarde, no sábado, começo da noite, botou o time reserva, quando perdeu,
já tomou pau de novo de imprensa, de torcida, redes sociais, enfim. A gente sabe que o amor no futebol dura um jogo. Assim, sinceramente, eu acho que o principal problema foi ter mexido praticamente no time todo. A defesa era toda reserva, o meio-campo tinha o Giovani de titular, o ataque até ok. Então acho que isso foi o maior problema. Assim, ele podia ter. Um zagueiro ia ser o titular, o Betão não ia jogar, jogava o Alemão e o Alan Costa. Aí numa lateral jogava o João Lucas, botava o Diego Renan na outra. Misturava, mesclava assim, o Jean Martin, o Lourenço e o Giovani, depois vai trocando, entendeu? Só que ele resolveu, segundo ele, era questão de lesão, para evitar lesão. Então, eu vou confiar no Claudinei, né? Vou acreditar no que o Claudinei falou. Atualmente, fala, Moresco. Não, eu ia dizer que eu acho preferível tu jogar 3, 4 jogos revezando, que nem o Luan falou ali, trocando 3, 4, 5 peças, do que tu fazer um jogo que tu troca todo mundo, e aí tu sacrifica aquele jogo, entre aspas, para depois... Eu acho que tu acaba queimando até os caras que entram, porque eles entram num time totalmente desentrosado, né? Porque se tu bota todo o time reserva, significa que eles caras nunca jogaram com o outro, né? E todo mundo reserva. Então tu coloca um time totalmente desentrosado numa fogueira, numa estreia. Então eu acho que preferia pegar uns 2, 3 jogos e revezar a galera aos poucos para todo mundo 100% mais na frente. Principalmente por não ter feito isso no estadual, né? No estadual era meio que no que dava ali, o que tinha. Tinha um jogador fora machucado e até na última partida contra o Criciúma, o pessoal falou, vai mandar o time Z pra lá, porque não brigava por mais nada e tal, vai mandou o que tinha ali, né? Então, a Avaí não poupou antes, e agora pode vir a ter problema. Principalmente, a base tinha que ser colocada mais cedo. Os que tem alguns estão sendo colocados, mas não estão dando resultado. O Wesley, por exemplo, particularmente não vi muito nele acrescentando. Por exemplo, que o Luan apresenta, Não, o Luan tá. Eu não vou mais defender o Luan porque tá difícil. Não entra tão mal, mas entra melhor que o Wesley. Jean Martin, por exemplo, o Jonathan no ataque, entendeu? Eles jogam mais do que entregaram proporcionalmente o Wesley. O próprio Arthur também entrou, pegando o Léo Gamalho pela frente, né? Para a Série B, é um dos principais atacantes e não tomou gol, né? Mas É curioso a situação do Jean Martin, né? Ele apareceu como titular muito tempo aí na Série B, por muito tempo antes da Covid, que ele pegou, foi o principal jogador do Avaí, e de uma hora para outra sumiu, não teve mais chance, joga o Wesley, joga outros jogadores, aí o Serrato, enfim. Mas e o coincidência... não voltou a ser titular. Ô Henrique, coincidência ou não, foi pós-Covid, né? Sim. Pós-Covid ele não teve mesmo desempenho, mas a gente não viu, mas ele nem... como o Luan falou, um jogo aí que não vale nada, não viu nem ele começando como titular, sabe? Para dar uma sequência de mais 2, 3 jogos, até porque talento e capacidade ele já mostrou, né? Realmente é bem estranha essa situação. Teve também a troca do treinador, né? Também nesse meio tempo, e teve a crescente do Bruno Silva também, né? Então tem esses fatores, mas eu acho que ele podia fazer um encaixe ele com o Bruno, quem sabe, do que ele e o Serrato, por exemplo, ele e o Lourenço. Mas acho que poderia tentar. De titular ele virou a quarta opção. Exatamente. Hoje, se a gente brincando assim, ele é o reserva do reserva. Sim, pode falar. E um jogador dessa, com a qualidade que ele tem, ele não pode ser o reserva do reserva. Aí é mais jogo emprestar para que ele jogue, para que ele cresça o futebol, para quando voltar conseguir ser um jogador mais rentável, do que deixar ele escondido no elenco do Avaí. É um valor escondido no elenco. Até porque, pelo que eu vejo do Claudinei, eu imagino que o meio-campo dele titular é o Bruno Silva, o Giovani e o Serrato, né? O Serrato. Sempre erro. Imagino. E depois vem o Lourenço, que assumiu a posição do Marcos, e depois vem o Wesley, que entra primeiro todo jogo, bem dizer. Então, é ruim, assim, é difícil, porque ele entrega mais, apesar dele ser mais um volante de contenção, né? Muitas vezes quer botar o time pra frente, daí vou botar um volante, mas põe o volante e põe o Bruno pra frente. Ele pode mexer um pouquinho ali, né? O esquema do Avaí. Então, eu realmente não entendo por que o Wesley joga tanto, por exemplo. Tomara que ele entre e faça gol agora. Pro Claudinei, você tá pedindo demais. Quer tirar o Lourenço? Ele pensar, botar o Bruno Silva para jogar mais avançado. Não dá. Calma que ele não consegue ser assim tão ágil. Não dá. Que é difícil pedir para ele tirar o Lourenço e pedir para ele não botar o Wesley. Oi?
o titular dele não é o Lourenço, é o Renato. Só que o Renato não tem condições físicas. Não, mas E aí, o Lourenço tá jogando meio. Sim, mas quem se aproxima mais do Renato, que faz todas as funções, principalmente o corredor pela direita, é isso, o titular dele é o Renato. Até porque tem qualidade, já jogou bem com ele, só que não tem condições físicas, clínicas, enfim. Mas já o Lourenço vai sair e vocês vão sentir falta dele. Como não, mas o Henrique, sinceramente, eu não sou tanto de criticar assim, sabe? A gente vê aí na mídia e nas redes sociais, o goleiro falhou, a culpa é de quem? Do Lourenço. O Gandula não repôs a bola, a culpa é de quem? Do Lourenço. Cara, pra zerar assim, vai ter um dia. Que a gente falava assim, Marquinhos Pedroso. Qualquer coisa que time errava, a culpa é do Marquinhos Pedroso. Não era bom, não era bom. Mas quem seria melhor hoje, o Marquinhos Pedroso naquela lateral? Como seria? Por falar nisso, fala, Luan. Eu tô só pelo dia que vai estar com 48 do segundo tempo, o goleiro vai ser expulso, o Lourenço vai botar a camisa de goleiro e vai pro gol. O dia que ele fizer isso, acaba com... É isso aí. Vamos lá, momento Figueirense agora. Primeiro, pra gente comentar um pouquinho, Moresco, dessas últimas chegadas de jogadores. Chegou mais jogadores ao Figueirense. Queria que comentasse um pouquinho dessas últimas chegadas do elenco e se vão, de fato, vieram para jogar, vieram para cumprir grupo. O que você pode falar sobre isso? Olha, pelo histórico que eu tenho aqui, os 3 últimos nomes, digamos assim, seriam 2 zagueiros, né? Que é o Heine, que eu acho que chegou um pouquinho antes do jogo contra o Novo Horizontino. O Lucas Cesani, que chegou agora ontem, que também é zagueiro. E aí o volante, que é o Oberdan, né? Esses foram os últimos jogadores que chegaram. Todos ali pro setor defensivo, né? E eu acho que, até os zagueiros, eu acho que eu não vou entrar no mérito de que tá muito inchado, porque a posição que a gente disparado mais falou que o Figueirense precisava se reforçar era zagueiro, né? E assim, eu acho que a zaga que jogou o último jogo contra o Novo Horizontino, com o Edson e com o Ítalo, era, na minha opinião, a melhor zaga que a gente tinha. Né? Saiu o Felipe Gregório, né? Foi dispensado, então encerrou o contrato, acho que não foi renovado, enfim. Então o Figueirense reforçou a zaga, e eu acho que reforça a zaga certo. Também não são nenhum nome famoso, conhecido, como é o Edson, que é um cara que a gente conhece do Figueirense aqui. O Lucas Cesani é um cara que vem hoje das divisões inferiores de São Paulo, ali, segunda, terceira divisão. Tem atuado com frequência, mas não consigo dizer se é muito bom ou não, porque são campeonatos que eu não acompanho, né? Mas eu acho que o Figueirense, zaga, feito esse ponto da zaga, eu acho que vale a pena o reforço, né? Acho que também não pode trazer muito mais gente, que a gente já está aí com os zagueiros que estavam no campeonato, que já são 3 e mais esses 2, e também tem gente da base, enfim. E pensando no volante, que a gente trouxe aí o volante ex-Cascavel, que é o Oberdan, até eu e o Henrique Santos comentamos no Twitter essa semana, né? Que inchou essa volância do Figueirense ali. A gente tem aí o Alessandro, a gente tem Kevin, a gente tem Fabrício, a gente tem o Oberdan, a gente tem aqui, puxando a escalação do Figueirense no último jogo, tem Denner, né? Então, esses aí foram os que eu peguei de cabeça aqui, gente. Tem mais, com certeza, né? Então, não sei, Henrique, se tu lembra de mais algum? Tem o Fabrício Bigode, o Ale Santos, o Carlos Gabriel. Volante tem, o Kevin, que é o principal jogador do Figueirense, foi o principal jogador do Figueirense. Na minha opinião, o Ale Santos, que tinha sido muito bom também. Né? O Ale também nem no banco. Ale nem no banco foi. E aí, isso aí é tudo mais muito volante. estranho. Eu acho que... E assim, eu acho que o Figueirense, reforçando essas posições aí, queima a carta de outros jogadores que talvez precisasse trazer, sabe? Queima a carta de trazer talvez mais um jogador de lá para ser lateral. O Figueirense tem poucas opções, por exemplo, na lateral esquerda, entendeu? Renan Luiz, sabe o Renan Luiz, bota quem? Entendeu? Eu não vejo nenhum outro jogador. O outro da base é o Carlinhos, né? O Carlinhos. Mas o Carlinhos tá jogando quase de ponta, né? Também numa segunda linha e também sumiu. O Carlinhos estava jogando quase de ponta os últimos jogos do Campeonato Estadual e agora vai ser lateral ali de novo, não sei. Eu acho que o Figueirense foi importante se reforçar, mas investiu de novo nas posições que já tinha bastante gente. Eu acho que esse é o ponto principal que a gente tem que ressaltar. Mas qual posição tá faltando, na tua opinião? Minha opinião, acho que tá faltando alguma posição. Eu acho que o Figueirense poderia ter mais um lateral esquerdo, tá? E eu acho que o Figueirense tinha que ter algum jogador no meio campo que desse um pouco de diferença, sabe?
O Figueirense teve o Marlon que saiu, veio o Borré, mais ou menos a mesma pegada. Um jogador ali que tenta criar, um pouco mais experiente, mas que não vi muita coisa. Eu acho que o Figueirense podia ter algum jogador de lado ou no meio que botasse uma velocidade, que puxasse um contra-ataque, que fosse um gurizão assim para fazer talvez aquela diferença. Se bem que trazer um jogador dessa Série C é difícil, né? Talvez estou pedindo um cara muito bom para um time que não tem muitos jogadores bons. Mas, entendeu? Essas posições que eu principalmente sinto falta. Na lateral esquerda, mais uma opção. E na frente, alguém que consiga mudar um pouco a toada do que a gente já tem, sabe? Que não seja o centroavante. O Figueirense trouxe alguns atacantes recentemente. Roberto, o próprio Giva. E aí eu acho que seria ali um segundo atacante, um meia mais de velocidade. Acho que seriam essas duas posições. E não traz muito mais gente que isso, não. O time já tá muita gente. São 18 rodadas no campeonato de Série C, mais a parte de quadrangular e depois a parte de mata-mata, né? Se o Figueirense classificar, logicamente. E aí, pô, a gente tinha um time com 38 rodadas no ano passado, então, pô, é uma queda drástica de quantidade de jogos e não faz sentido a gente ter um elenco enorme se vai fazer isso, né? Outro jogador que eu quase esqueci, né? Poderia ser o Sidão. Trazer mais um goleiro, porque o Rodolfo não me passa confiança, né? Aí eu prefiro Emerson Júnior que o Rodolfo, tá? Mas o Rodolfo não me passa confiança, e se for apostar no Rodolfo, que trouxesse um goleiro para ser titular. Eu acho que são essas posições que o Figueirense poderia reforçar. Uhum. Eu quero ouvir também agora o Henrique Santos. Primeiro jogo da Série C, Novo Horizontino, talvez um dos melhores times na chave do Figueirense, né? Foi campeão do interior paulista, vencendo a Ponte Preta, vencendo do Bragantino titular na parte final ali da Copa do Interior, né? Do título do interior, e conseguiu vencer por 1-0 em casa a equipe do Figueirense. Então, o que tu pode falar desse começo de competição? Várias mudanças que, sinceramente, a gente não entendeu. A gente estava, inclusive, com muitas dúvidas de como ia jogar esse 11 inicial do Figueirense, muita curiosidade, mas parece que aqueles jogadores que estavam bem no Catarinense deram uma sumida, né, Henrique? Pois é, Alan, a gente estranhou quando saiu a escalação do Figueirense, já começou trocando goleiro, mas tudo bem que o Rodolfo foi bem e tal, o Emerson Júnior tinha sido uma das boas opções, uma das boas peças do Figueirense no Campeonato Catarinense. A gente falava aqui, sinceramente, antes de acabar o Campeonato Catarinense, quando o Figueirense estava eliminado e voltou, a gente falava de 3, 4 peças que tinham se destacado no Figueirense. O goleiro Emerson Júnior, o volante, camisa 5, o Kevin, aí o Alê Santos ali no meio campo e um ou outro jogador um pouco mais à frente, enfim, nada muito interessante. O Felipe Gregório também a gente destacou. O goleiro foi para o banco, o Kevin foi para o banco, o Alê Santos nem para o banco, e o Felipe Gregório foi dispensado, foi devolvido para o Juventus de Araguá. Aí é tudo muito complicado, né? A gente não entende. É o que eu falava no programa. Danilo também, que era outro que se destacou, tu ficou no banco, né? Só outro ponto também. Nesse... E a gente falava aqui no programa e não sobre o Figueirense, que a gente não tinha informações de como estavam os treinamentos, de quanto tempo os jogadores contratados já estavam aí, do trabalho do Jorginho. Mas o que me assustou principalmente, Alan e amigos do Clássico Debate, foi a entrevista que o Jorginho deu após o jogo. Eu já tinha falado isso no começo do Catarinense. O Jorginho está tateando, a gente está vendo a entrevista dele, que está projetando um Figueirense nesse começo, até para fazer um vestibular, para ver quem fica, quem sai e tal. E foi a mesma coisa que ele falou agora nessa primeira rodada da Série C. Eu estou vendo como é que vão se portar os jogadores. O Rodolfo, no ano passado, estava bem, teve aquela falha diante do Juventude, aí botei ele de volta. Os zagueiros, o Ítalo estava jogando bem no Catarinense, aí eu resolvi deixar ele ali para fazer um teste, a mesma coisa no meio-campo. O lateral direito, o André Krobel, que entrou no lugar do Everton Santos. O Everton Santos não é um espetáculo, não é, e não vai ser nunca. Mas a entrevista do Jorginho foi nesse mesmo sentido, nessa mesma linha. Estou fazendo experimentos, estou vendo quem é que pode, quem é que não pode. E como o Moresco falou ainda há pouco, a Série C é tipo curto, cara. Faltam 17 jogos. A projeção do Figueirense é chegar em torno de 30 pontos para se classificar entre os 4 e ir para o segundo quadrangular. São 10 vitórias em 17 jogos. Dá para fazer? Dá para fazer, claro. Mas a gente tem uma expectativa, tem jogadores chegando, a gente falou do Berdan agora, o zagueiro Heine chegou agora também, jogou a parte do segundo tempo lá contra o Novo Horizontino, enfim, o Figueirense está buscando, tateando,
quem está aí não fica ou machuca, enfim, o negócio está bem complicado, bem difícil mesmo para a gente dizer assim no Scarpelli. A diretoria ainda fala em trazer reforços, é óbvio que precisa, principalmente ali na zaga, porque o Rainer é canhoto, tá? O Edson Henrique é canhoto. O Ítalo não é canhoto, mas joga pela esquerda. O Paulo Ricardo a gente já viu que não vai. Então, no mínimo, mais 2 zagueiros ali, pelo menos, para atuar pelo lado direito. Não dá para jogar com Tem o tantos Lucas zagueiros César assim. que chegou. Acho que seria talvez um desses. Mas também é um desconhecido, né, Sim, Henrique? sim. É um desconhecido aí, mais uma aposta aí. Jogou aonde? Qual é o retrospecto dele? Tem uma experiência de Série C? Não, é uma aposta. Pode dar certo, como pode dar errado, mas... E aí o Figueirense está trazendo, trouxe o Denner, trouxe mais o Oberdan, que, segundo o Rodrigo Santos, lá de Brusque, que hoje faz parte do Marcou do Esporte, aí, que passa na Guarujá, é um jogador camisa 5-5, eu coloquei isso nas redes sociais, fui cornetado, fui criticado, o pessoal ali que gosta que se enrosca de xingar o cara, mas tudo bem. E aí o Figueirense já tinha o Kevin naquela função, tinha o Alessandro, tinha o Fabrício, trouxe o Denner, agora trouxe mais um volante que o Oberdan seja o destaque aí do Figueirense, que faça gol, faça isso, faça aquilo. Mas eu acredito que não seja nessa posição que o Figueirense precise se reforçar. Ou então, se quiser se reforçar, jogar com 3 volantes, como a gente já está dizendo aqui há bastante tempo, aí que sejam jogadores com características diferentes. E quem apresentou isso no começo aí dessa temporada no Campeonato Estadual foram o Kevin, camisa número 5, pode jogar até na zaga, até pelo porte físico dele, e o Alessandro. Os dois não atuaram diante do Novo Horizontino. E se vocês forem ver depois, o Luan até vai botar aí, acho que no final do programa, e depois a gente compartilha aí no nosso Instagram e no nosso Twitter, os palpites. Eu coloquei entre os meus palpites de acesso para da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Novo Horizontino e o Mirassol. Eu já falo dos projetos deles aqui há algum tempo, é um projeto que envolve não só o clube, mas envolve aí prefeitura, envolve o poder público, envolve uma identidade, algo que envolva a cidade, como um dia foi o São Caetano, o São Bernardo, o Barueri, enfim, é um projeto maior do que dentro de campo. E se esses 2 times não perderem jogadores, se o projeto não for mudado ao longo dessa Série C, são fortes candidatos a subirem para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Novo Horizontino agora acabou de ser campeão do interior de São Paulo, querendo ou não, é um título relevante para eles. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente vai falar disso exatamente nesse momento. A gente vai negócio começar... Opa. Pode falar. Desculpa, Alan, acho que deu uma travada aqui, acabei te cortando. Posso falar? Pode falar. Boa, beleza. O que eu ia dizer, só para fechar o ponto em relação a esse jogo também, que o Henrique levantou e bastante coisa interessante, eu acho que a gente falou do Novo Horizontino, né? O Henrique comentou ali um dos times para subir, eu também aposto nesse sentido, até pelo projeto e por ter mantido principalmente essa base. E assim, perder para o Novo Horizontino fora de casa, para o Figueirense hoje, na estreia, pô, é um resultado que dá para contar naqueles 30 pontos que o Henrique estava falando, sabe? Não é uma coisa. O que talvez incomode mais o torcedor alvinegro é a forma que esse resultado tem acontecido. É as alterações muito grandes na equipe, né? Que até tu vê o gol do Novo Horizontino, se eu não me engano, sai de uma cobrança de escanteio, né? E a gente. E assim, um time que tá jogando junto, com o mesmo técnico há tantos meses, né? Pô, tomar um gol de cobrança de escanteio, entendeu? É um pouco de desentrosamento, é um pouco de mau posicionamento. Eu sempre entendo isso. Bola parada é treino, né? Então, e justamente o time talvez trouxe um zagueiro alto, trouxe um zagueiro bom de cabeça, toma uma bola de escanteio de novo, entendeu? Então acho que o Figueirense, da forma como perdeu esse jogo, até pelas mudanças e por mudar o time, mas manter a formação e errar nas mesmas coisas que a gente tem visto, é que decepciona um pouco, né? Eu acho que o Jorginho quis mudar o time, então que talvez mudasse um pouco o jeito de jogar também. Talvez que botasse os 3 volantes, ou que jogasse com 4-4-2, com Everton e André Krober, entendeu? Talvez que fizesse alguma coisa nesse sentido. Ô, Luan, o gol já saiu faz 1 minuto, tá? Sério? Sério. Só deixa eu comentar uma coisa, gol de quem mesmo? Gol de quem, gente? Vai. De quem? Quem fez o gol mesmo? Ah, engraçado, né? A torcida não pede o Jonathan, né? E quem é aquele galeguinho que fez um passe ali? Foi o Serrato? Entrou agora. Foi o Serrato acabou de entrar. Né? Tem que ser alguém que não criticou, porque daí tem estrela. Né? Eu acho que foi o Serrato, Uma jogada, eu acho que foi do Vinícius Leite pela lateral. Deixa eu ver se eu for o Vinícius. É o que a gente tá falando faz 1 ano, né, Luan?
Contrato o Júnior Dutra, contrato o Rodrigão, o Gaston, não sei quem, o Ronaldo. Não fala do E Gastão. quem faz o gol? Mas quem define é a base. Sempre a base. Eu ia fazer até um comentário, não tinha visto, né? Que o Claudinei tinha tirado o Lourenço, tirou o Lourenço e botou o Valdívia no meio. Eu falei, pô, o Isso. que tá acontecendo com o E Claudinei? tirou o Getúlio e botou o Jonathan. Botou o Jonathan, No fez o minuto gol. Botou o 74, no Serrato. minuto 75, o Jonathan toca na bola e faz o gol. Aí depois tu É. fala mal do Claudinei. Aí o Claudinei vai entre isso e vai dizer o quê? Gênio das alterações, né? Dedo do Gênio. técnico. É, Todo mundo é o copo meio cheio e meio vazio. Só que isso, ó, eu vou Ai, elogiar ai. porque ele acertou na escalação, errou na escalação e acertou na alteração. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui agora voltando para a gente falar um pouco dos nossos palpites. E para isso a gente vai mostrar na tela para você, inclusive. Deixa eu só tirar aqui para a gente botar na tela, em tela cheia, para o pessoal de casa poder acompanhar. Começando com os palpites. Eu vou começar com os palpites do Luan, botando na tela aí. O Luan vai estar Fica a dica, liberado. não apostem nisso. O Luan vai estar com o áudio liberado aí para falar. Aí tá aí, primeira fileira de Série A, de Série B e de Série C. Os 4 verdinhos seriam os 4 melhores e os 4 vermelhinhos os 4 que seriam rebaixados. Ô Luan, você fez por ordem de classificação, Luan? Ou foi por ordem apenas de chegada? Eu fiz classificação. Classificação, então tá. Isso. Então o Flamengo seria campeão brasileiro, com o São Paulo em segundo, Palmeiras em terceiro e o Internacional em quarto, os 4 primeiros da Série A, e cairiam aí Sport, Juventude, Cuiabá e Chapecoense na última posição, Luan? Chape em último, na rabeira? Foi sorteio. Então, assim. Vamos lá. Quer falar? Pode falar. Tu vai falar todos? Então, pode falar todos, então. Vai. Eu vou comentar da Série B depois. Você quer comentar o da Série A rapidinho? Eu comentar da Série A, é que assim, a Série A talvez seja o que mais fácil destacar os extremos, né? Eu, sinceramente, apostei o Flamengo como campeão, acho que a maioria colocou ali, né? São Paulo vem muito bem também. Eu tiraria o Atlético, às vezes, porque o Atlético pode disputar uma Libertadores, o Flamengo eu também aposto que dispute até o final. Quem sabe um ou outro na Copa do Brasil ali, o Inter, eu imagino que vai brigar mais pelo Brasileirão, eu não sei porque que eu gosto, eu botei o Inter lá em cima, mas tem que apostar diferente. Pro rebaixamento, nossa, falei meio alto agora. Pro rebaixamento, eu acho que a grande maioria vai naquela ali de Juventude, Cuiabá e Chapecoense, é tradição a gente sempre colocar quem subiu da Série B sendo rebaixado, né? O América Mineiro, talvez, por ter o Lisca, acho que talvez seja o grande trunfo deles ter o Lisca ali no comando, que talvez, acho que não teve nenhuma indicação como rebaixamento. O Sport, eu tenho curiosidade para ver como é que o Humberto Louser, que foi o responsável, para mim, o principal responsável do título da Chapecoense ano passado, vai fazer, e Humberto Louser e Paulinho Mocelin, né, pegaram os dois destaques da Chapecoense e levaram para a Série A. Que espetáculo. Luan, mais rapidinho, tá nas próximas, pra gente dar tempo. Na Série B temos Curitiba, Vasco, Avaí, Náutico, seriam os que subiam para a Série A e cairiam Vila Nova, Guarani, Brasil de Pelotas e Confiança. Tá sem confiança no time do Sergipe? Que tem muitos ex-jogadores da dupla da capital, né? Então, o Avaí eu quase não coloquei para não zicar, mas eu não coloquei como primeiro para não zicar. Enfim, eu não sei mais como é que eu faço minhas apostas, mas a gente torce pro Avaí e vamos botar ali em cima. Os outros foram o Náutico, boa campanha, os outros ali também, tradição. Então, para ti não sobe Botafogo, por exemplo, nem Cruzeiro. Acho que não. Eu acho que o Vasco tem mais peças individualmente. Tem o Marcelo Cabo, que é um técnico mais experiente na Série B. O Náutico vem de boa campanha no Pernambucano. O Coritiba, eu postei pela camisa, vamos dizer assim. Que eu poderia apostar nos outros, mas eu acho que confio mais no Coritiba. E na Série C subiriam Mirassol, Paysandu, Novo Horizontino e Santa Cruz. Lembrando que tem o emparelhamento entre o grupo A e o grupo B na frente da competição, isso vai misturando todo mundo. E cairiam Floresta, Oeste, o São José, o Zequinha e o Jacuipense. Então essa é a Série C para você. O Figueirense também não sobe, na sua opinião? Não, e o Criciúma não cai difícil também. E nem sobe. Eu vou dizer que eu tô mais esperançoso com o Criciúma bem do que com o Figueirense, por ter o Paulo Baier, por algumas contratações ali, né? O Figueirense eu ainda não sei muito o que esperar do Figueirense. Eu não botei porque não ia cair, porque eu acho que talvez o São José tenha um pouquinho mais de dificuldades. A Jacuipense não foi bem no campeonato local, o Floresta acho que joga a segunda divisão, inclusive, do campeonato regional. O Novo Horizontino e Mirassol é mais pela boa campanha no estadual, parecendo vice-campeão, então eu postei em 2 de tradição e 2 com projetos prósperos, assim, para o título. É isso aí, então vamos mudando.
Vamos para o Henrique Santos aqui, que vai trazendo aí, já está na tela para você, o Henrique Santos trazendo o Flamengo como campeão, Atlético em segundo, São Paulo em terceiro, Palmeiras em quarto na Série A, caindo aí praticamente os mesmos que o Luan colocou, o Sport, Chapecoense, Cuiabá e Juventude. Está em ordem, ou Henrique Santos, ou está só aleatório ali? Não, eu botei aleatório. O campeão está em ordem, tá? O campeão está em ordem, mas aí depende do que vão fazer com... Sem clubismo, né? Depende do que vão fazer com o Flamengo aí na Copa América, porque com 10 jogadores convocados para as seleções fica complicado, tá? Mas aí eu acho, sinceramente, que os 4 primeiros serão esses aí, só se der uma zebra muito grande. E os 4 últimos também serão esses. Eu lamento só a situação do Cuiabá, que a gente falava da Arena Pantanal, recebendo uma Série A pela primeira vez, e um modelo administrativo, um modelo empresarial, sobre o que a gente tem visto aí nos últimos dias, principalmente depois da saída do Alberto Valentim, com bastidores, enfim, gravações e jogador com dirigente, tem visto uma bagunça uma coisa muito lamentável, para dizer essa palavra aí, e aí eu acredito que o Cuiabá não vai ter êxito na Série A do Campeonato Brasileiro, vai voltar. E, sinceramente, fico triste pelo que a gente defende e tal, mas se continuar esse amadorismo nos bastidores, dizendo que é algo profissional, mas se continuar esse amadorismo, a gente não vai ver, pelo menos, a Série A recebendo aí os jogos lá na Arena do Pantanal, pelo menos em 2022. Na Série B, o Henrique colocou aí Curitiba, Vasco da Gama, Cruzeiro e Goiás, 4 grandes aí que jogam a Série B e rebaixando. Né? São os times que investem mais, né? Sim. E caindo aí Brasil de Pelotas, Confiança, Londrina e Remo. Também times que subiram também de divisão da C para B na temporada passada, no caso o Remo e no caso o Londrina. Aí eu botei mais, a gente não sabe muito bem como é que o time está bem, aí sai o jogador, sai o treinador, aí vende. Essa questão do rebaixamento eu acho mais difícil aí do que projetar o acesso tanto na Série B quanto na Série C. E na terceira divisão, Novo Horizontino, Mirassol, Paysandu e Santa Cruz. E caindo o Jacuipense, Floresta, São José e Ipiranga. Também no mesmo, quase o que disse o Luan ali em relação a descenso também. E por enquanto gabaritando os 3 primeiros aí na casa aí, Novo Horizontino, Mirassol, Paysandu, bastante fortes nessa Série C, né, Henrique? O Novo Horizontino e Mirassol, por aquilo que a gente já falou, lembrando que podem subir 4 times do mesmo grupo, tá? Pode acabar subindo, por exemplo, um Botafogo, um Oeste, um Figueirense, mais os 2 times de São Paulo. Eu acho que esses 2 times de São Paulo, se mantiverem aí os seus padrões, os seus projetos, são os mais favoritos. E o Paysandu e Santa Cruz, mais pela camisa, pela tradição, pelo histórico, aí se voltar a torcida aí até o final do ano, aí pela pressão da torcida. E aí a parte de baixo também a gente não tem, sinceramente, não tem conhecimento nenhum aí do como estão principalmente os times do outro grupo, lá envolvendo o Norte, Nordeste, e aqui os times do nosso grupo a gente vai mais pela questão da tradição. Eu acho mais fácil o Figueirense, o Sul, o Paraná, o próprio Botafogo de Ribeirão continuarem do que o São José e o Ipiranga de Erechim. Mas aí é um chutômetro, sabe? É um chutômetro da alegria, é isso aí mesmo. Nada muito científico. Vamos ver em dezembro como é que vai ser. Exatamente. E aí temos, para fechar aqui... O mais científico é eu botando o Avaí para subir. Tá bom. O Henrique Moresco agora também. Flamengo, mais uma vez um Flamengo na primeira posição. Atlético Mineiro, Palmeiras e Grêmio. Não, o Grêmio, um botou o Grêmio, outro botou o Inter. E aí, para cair os mesmos aí, Sport, Chapecoense, Cuiabá e Juventude. Tá fechada a Série B, a Série A, né? Pode cair os 4 que acabou o campeonato. Eu acho que esses 4 aí da Série B que vão cair nem vão entrar em detalhe, porque é os mesmos e da mesma justificativa. Acho que destaque na Série A ali, eu não coloquei em ordem, tá? Até porque eu não cheguei a parar a pensar nesse ponto. Eu acho que o Grêmio vai dar muita força na Série A, porque é um time que tá com muito jejum. O Grêmio e o Atlético Mineiro, né? São 2 times que estão com um jejum muito grande de título nacional, de Série A, e tem um elenco forte essa temporada. Então acho que eles vão acabar priorizando a competição. Por isso eu coloquei os 2 ali. Boa. Curitiba, Cruzeiro, Náutico e Vasco da Gama na Série B. E caindo Confiança, CRB, Brasil de Pelotas e Vila Nova. Algum comentário? Cruzeiro subindo, hein? Primeiro que eu coloquei o Cruzeiro subindo porque o Cruzeiro já fez um ano de Série B, já sabe como é que a banda toca e vai dar toda a força do mundo para subir, porque não tem estrutura para ficar mais um ano na Série B, sabe? A conta não vai fechar se ficar mais um ano na Série B. Por isso que eu imagino que o Cruzeiro deve subir.
E aí os 4 de baixo ali, eu acho que o Brasil de Pelotas, Confiança. Eu botei o CRB e Vila Nova mais pelo que eu vejo que os times não estão em boa fase, mas é uma questão de... Ali é aquela questão de aposta mesmo, de difícil tu prever quem vai cair na Série B, né? Um campeonato muito instável, com muitos times de altos e baixos. Muito A gente viu a perde e temporada ganha. passada, time lá embaixo que terminava em sexto, quinto lugar, então difícil dizer. Exatamente. Na Série C, o Henrique Moresco apontou Novo Horizontino, Figueirense, Paysandu e Botafogo de São Paulo, e caindo Ferroviário do Ceará, o Oeste, São José, o Zequinha e o Jacuipense. Acredita mesmo no Figueirense ou foi torcida, Moresco? Olha, tem 50% de torcida e 50% que eu acredito mesmo, tá? 50? Eu acho que o Figueirense... 50-50. Tá bom, Henrique. Eu também Tá acredito no acesso do Figueirense. Eu acredito, como é que é? Não, mas brincadeiras à parte, tá? Novo Horizontino acho que não tem muito o que falar ali, o Paysandu também. O Mirassol perdeu alguns jogadores importantes, apesar de ter mantido a base, né? Por isso que eu acabei não colocando. E eu coloquei o Figueirense porque eu entendo que o Figueirense, ainda por mais que tenha mexido muito na equipe, eu acho que se encontrar tem um elenco melhor que a grande maioria das equipes da Série C, entendeu? Do geral ali. E aí, claro, vai depender de conseguir passar bem para o quadrangular final ali, se classificar entre os 4, aquilo que o Henrique Santos estava falando antes, e aí depois é jogo decisivo o tempo todo e acho que a gente pode passar, entendeu? Mas é aquele negócio, eu botei um pouco de torcedor, porque eu acho que se a gente não apostar, se eu como Figueirense não apostar no Figueirense, fica difícil. E é Ótimo. palpite, Não, né, gente? Palpite é arriscar, né? Eu confio muito em ti. Meu palpite é completamente às avessas. Ele é mais... Ele não é tão torcedor nesse momento. Por isso que o meu já vai para a tela. Aí com São Paulo, eu não botou São Paulo, Flamengo em segundo, Palmeiras e Corinthians. Por que o Corinthians está ali? Porque eu acho que o Sovinho vai arrumar esse time ainda, mais pro meio do campeonato. Mas é muito difícil, tá? E aí para cair Olha, ali Corinthians, hein? Chapecoense, Bahia e Sport e Juventude. Só não botei o Cuiabá, que eu acho que o Cuiabá ainda tem força para conseguir escapar, principalmente depois que chegar o técnico novo lá em Cuiabá. E aí o Bahia, que também não vem tão bem assim, pode ser que foi muito mal, né? Por isso que eu boto Vitória também ali na Série B, lá na parte de baixo, junto com Londrina, CRB, que também não estão bem, e o Brasil de Pelotas também, que está há alguns anos aí para cair, sempre termina ali 14º, 15º, 14º, 15º. E para subir, Foi Vasco mal da no Gama... estadual também. Brasil. Exatamente. Eu Vasco da Gama, Goiás, Operário e Cruzeiro. Gostei muito do Operário no Paranaense. No segundo jogo desandou a maionese na Série B, mas eu acho que vai ser um perde-ganha do caramba essa Série B, então pode ser um time que possa conseguir o acesso no transcorrer da competição. Na Série C eu coloquei o Volta Redonda, ninguém lembrou do Voltaço, mas é um time que pode surpreender. O Novo Horizontino, a Tombense também é um time que, por conta da quantidade de empresário, também pode surpreender na Série C, colocando mais jogadores, e o Ferroviário do Ceará, que também fez um ótimo cearense esse ano, caindo aí Botafogo da Paraíba, o Floresta, o Criciúma e o Oeste. Esse não está muito em ordem assim na parte, mas principalmente na parte do descenso ali. O Criciúma, eu acho que o Criciúma, por mais que tenha estreado bem, do meio para frente vai perder força nessa Série C. Não sei até quanto o Paulo Baier tem ainda volume para treinar bem uma Série C, na minha opinião. E é isso. E a gente vai ter também lá a gente vai ter todos esses palpites no nosso Instagram, no nosso Twitter, e também o do Lucas, que também vai aparecer, do Lucas Fagundes também vai aparecer, tá aqui na tela só para a gente marcar aí, ó. Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo, Santos, ele rebaixa o Santos, Cuiabá, Juventude, Chapecoense, na Série B, Curitiba, Goiás, Cruzeiro e Vasco subindo, Brasil de Pelotas, Confiança, Londrina e Sampaio Corrêa caindo, e na Série C, Santa Cruz, Paysandu, Botafogo de São Paulo e Mirassol subindo, Ituano, São José, Jacuipense e Floresta caindo. Tá aí do Lucas Fagundes também, que vai também lá para nossas redes sociais. O que a gente vai saber? Lá no final do campeonato, lá em dezembro... Ih, vai dar muita corneta isso aí. A gente vai saber... Vai ter Eu Te Avisei, vai ter tudo. Vai ter bastante coisa no sentido de a gente não acertar nada. Vai ser uma maravilha. Por isso... A zoeira não vai ter limites principalmente na parte final do campeonato, quando a gente vai pesquisar novamente essas imagens para mostrar para vocês. Então, a gente vai ficando por aqui o nosso programa, agradecendo o Luan Silva, um grande abraço para você, até a próxima.
Falou, valeu, Elan, valeu, Henrique, os dois Henriques, né? Pode printar a minha classificação que não vai dar aquilo. Até mais, boa noite, tchau, tchau. Pô, obrigado. Acho que a minha também não vai dar. Henrique Santos, um grande abraço para você. Até o programa da semana que vem. Valeu, rapaziada. Boa semana para todo mundo e até a próxima. Henrique Moresco, um grande abraço. Até a próxima para você. Valeu, Alan. Valeu, amigos da mesa. Um grande abraço. E Figueirense tem que vencer contra o Oeste, que é um time que todo mundo botou que ia cair, né? Só digo isso. Exatamente. E você, curta e siga a nossa rede social, @Clássico Debate. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para você. Mas a gente continua no Instagram, continua no Twitter. Então siga que o nosso programa não para, é 24 horas sempre nas redes sociais. Então um grande abraço para você, um grande abraço aos amigos da Urban TV que acompanharam até agora. A gente volta semana que vem com muito mais Clássico Debate para você. Um até breve. Tchau, tchau.